Olá pessoal, eu sou Cristina Long e eu vim te explicar como que você tem que fazer para resolver o seu problema de insegurança, de medo e de ansiedade. Vamos entender uma coisa, né? Todo mundo busca a mesma coisa, todo mundo quer resultados na vida. E o que impede as pessoas de terem os resultados que elas desejam muito é a força delas própria, né? Principalmente aquela força que vem de dentro, que faz, né, com que as pessoas consigam chegar onde elas desejam, que faz com que elas tenham a força para fazer o que elas precisam fazer. E as pessoas que se sentem muito medrosas com a própria vida, se sentem inseguras, sentem muita ansiedade, elas não conseguem fazer o que tem que fazer. Isso é um fato. E por que que isso acontece? Isso acontece porque essas pessoas um dia se sentiram rejeitadas. E quando uma pessoa se sente rejeitada, ela se sente fraca emocionalmente. Olha que interessante. E uma pessoa fraca emocionalmente, ela não tem essa força para ir, para fazer, para desbravar a própria vida. É uma pessoa que fica muito à mercê do que os outros querem. É uma pessoa que acaba se submetendo aos outros, ou uma pessoa que realmente fica esperando um dia para realmente chegar naquele ponto onde ela vai lá e faz o que tem que fazer. Então, pessoas que se sentem fracas foram rejeitadas. E eu tenho trabalhado muito isso na minha mentoria do Método Long, onde as pessoas chegam para mudar de fase, elas chegam para conseguirem ir para a próxima etapa, para fazerem aquilo que elas realmente querem na vida. E é tão interessante que essas pessoas, elas chegam com essa ideia de que elas não conseguem porque tem algo que impede, tem um bloqueio, tem uma trava. E essa trava geralmente é uma memória emocional que está ligada a alguma situação que a pessoa viveu que trouxe essa ideia de que elas foram rejeitadas, né? Ou elas se rejeitaram porque elas se observaram de uma determinada forma, como por exemplo através da culpa, ou realmente elas foram rejeitadas, falaram coisa para essas pessoas e a partir desse momento essas pessoas conseguiram se observar somente de uma forma fraca, de uma forma onde elas realmente não acreditam que elas podem ir. Então, para que você resolva a sua vida, você precisa se sentir capaz de ser. E uma pessoa, ela se sente totalmente capaz de ser quando ela se solta dessas coisas que aconteceram com ela, desse passado, dessas memórias emocionais. E eu tenho feito muito isso com as pessoas, e é tão interessante que as pessoas, quando elas passam pelo processo e elas se sentem soltas em relação àquelas sensações de que lá dentro dizia, né, para elas mesmas que elas não podiam, que era melhor não, que é melhor um dia e não agora, sabe? Aquela situação onde a pessoa acaba deixando para um dia, para depois. Quando elas passam por esse processo, elas se soltam dessa situação onde elas se viam, né, na verdade, incapazes e passam a se ver com uma capacidade, com uma força de realmente desbravar a vida, ir para a vida, elas conseguem finalmente dar esse salto quântico, literalmente, né? Elas vão daqui, elas surgem ali. É quando a pessoa passa de patamar, é quando a pessoa passa a ser uma outra pessoa, no sentido de que a pessoa passa a se sentir finalmente capaz de ser. E quando uma pessoa, ela se sente capaz de ser, ela tem tudo nas mãos. Se a gente observar pessoas bem-sucedidas por aí, a gente vai entender que essas pessoas bem-sucedidas, elas têm os próprios valores, elas conseguem ser elas estão confortáveis sendo quem elas são. Por quê? Porque elas têm essa força que vem dentro delas. E as rejeições que acontecem inevitavelmente, né? Inevitavelmente, elas são fatos da vida, mas aquilo já não perturba mais, a pessoa não se encolhe mais por causa daquilo. Então esse é um convite que eu tô deixando agora para você se livrar emocionalmente daquilo que pegou, daquilo que te fez se sentir fraco, daquilo que fez você se sentir rejeitado pela vida, por alguém, por uma situação. Quando você se livrar disso, você vai ver que você vai ter força para ir para a própria vida. E a gente vai fazer isso em apenas 2 horas. Então, meu telefone tá aí nos comentários. Qualquer coisa é só ligar pra gente. Até o próximo vídeo.